Taubatiano e pessoal da região aqui do Vale do Paraíba, conheça a empresa Bisorte, na Praça da Rodoviária Velha, com um atendimento diferenciado e tecnologia avançada. Uma empresa que se destaca devido ao relacionamento humanizado. Prazer imenso entrar em sintonia com todos os ouvintes, telespectadores aqui na cidade de Taubaté e Vale do Paraíba e em todo o Brasil, porque o nosso programa, além da TV Cidade de Taubaté, além daqui do Vale, também é escutado ouvido pelo YouTube. Então, nosso agradecimento a todos que estão em sintonia conosco. E hoje, caros irmãos, amigos, o nosso trabalho em momento de decisão fala muito da questão do preconceito. Quando nós falamos da questão da saúde, não só ansiedade, angústia, depressão, transtorno do pânico, nós também abordamos um assunto importantíssimo que é o preconceito. E preconceito de toda a ordem nós falamos em momento de decisão. O preconceito contra a mulher, o preconceito contra o negro, contra o indígena, contra a pessoa obesa, contra os excepcionais, deficientes físicos, o deficiente visual, o deficiente mental. Eu trabalhei com doentes mentais num hospital com 500 pacientes. Aliás, em 2 hospitais na cidade de São Paulo. Então eu sei o que é você ser taxado de louco e a pessoa não ser louco. É o que eu dizia aos meus pacientes. Louco é quem está lá fora. Porque muitas vezes quem está aqui está se tratando, está melhorando, está encontrando consigo mesma, com seu eu interior. Então não tem que ficar triste. O preconceito também com relação à obesidade, as pessoas obesas, o preconceito de toda a ordem contra os homossexuais, preconceito contra os aidéticos, preconceito, enfim. Hoje, em novo momento de decisão, nós vamos abordar um aspecto do preconceito, porque é muito abrangente esse tema, e hoje o foco vai ser a violência contra a mulher. Agora, em setembro, nós estamos entrando no mês de setembro, que é um mês maravilhoso, um mês assim das flores, que a gente vê na mãe natureza, parece que ela fica encantada. Ela fica assim florindo as estradas, os campos, as fazendas, fica florindo os jardins, as praças, enfim, a mãe natureza ela dá o ar da graça. E aí nós temos sim que despertar para essa questão da violência contra a mulher. Porque infelizmente, caros irmãos, amigos, está num processo crescente de todas as ordens. Então nós temos que realmente saber lidar, enfrentar. Eu digo sempre às mulheres, eu trabalhei com um grupo de mulheres na cidade de São Paulo, em Santana, no bairro de Santana, e eu sempre dizia esse grupo de mulheres, um grupo com 50 mulheres, não era pouco não. E esse grupo, ela dizia assim, Valquíria, os homens veem na gente apenas nós somos assim para servir ao homem. Não, de jeito nenhum. Ninguém veio nessa vida
para servir ao homem. Não. Você pode ser o quê? Companheira. Você pode ser uma pessoa que está ali do lado de uma grande pessoa, né? Um homem, mas assim, é uma grande companheira, é a esposa, é aquela que vai ser mãe dos filhos. Então a figura da mulher, a figura feminina, ela é muito importante na nossa vida. Nós temos que realmente agradecer a Deus, agradecer essa possibilidade de hoje estar falando, porque antigamente as mulheres ouviam tudo, percebiam e baixava a cabeça, se calava, mas hoje não. A mulher no mundo inteiro está realmente, até mesmo no Oriente, as mulheres estão se rebelando e estão mostrando à sociedade o quanto elas representam na nossa sociedade. São seres humanos, seres maravilhosos que estão aqui para ser companheira e colaborar com a família. São as mulheres que eu digo sempre, é a mola mestra da família. É aquela que trabalha o emocional na família, sabe? É aquela que dá força ao marido, ao companheiro, aos filhos. Então, a figura feminina é muito importante. E hoje, em momento de decisão, nós vamos falar dessa questão. Estamos falando dessa questão, principalmente, caros amigos e irmãos, a questão dos ciúmes. Muitos companheiros, namorados, maridos, enfim, entra na questão dos ciúmes um problema seríssimo, porque hoje nós temos do nosso lado, para auxiliar, o celular, não é? Nós temos o celular, tem o computador, que ajuda em questões de pesquisas, de estudos. Agora, esse veículo não deve ser um instrumento de separação de casais, não. Muito pelo contrário, deve unir os casais e não servir para separar. Então, à medida que a pessoa está ali, junto ao celular, junto ao computador, aí vem o outro falando, você passa muitas horas aí e você não fala, você não conversa, você não dialoga. Tem sim que dialogar, conversar, transmitir afeto, carinho, principalmente se é um casal, são companheiros do dia a dia. Chega em casa, saber conversar, saber ouvir, saber falar. E falar de uma forma afetuosa, carinhosa. Isso é muito importante. Não só com os filhos, mas principalmente marido e mulher, esposa, esposo. Um sabendo ouvir o outro, os lamentos do outro, não é? Eu me lembro uma paciente que dizia assim, Valquíria, eu me arrumo, me ponho toda arrumadinha, bonita, mas o meu marido chega em casa, coloca a pasta ali do lado da mesa, da escrivaninha, e nem olha para mim, é como se eu não existisse. É como se não houvesse ninguém, como se eu fosse uma estátua. Não, nós temos que trabalhar as relações em família. E nessa questão da mulher, quando a pessoa tem os ciúmes, muitos, em vez de desabafar, de falar, de conversar, entra aquela questão da discordância, da discussão, da agressão física, agressão verbal. E isso leva muitas vezes até um crime, leva até uma questão de tragédia na família. Um matando o outro, um dando veneno para o outro. O que é isso, caros irmãos e amigos? Isso não deve existir de forma alguma. Se nem uma formiguinha
que está ali no seu trabalho do dia a dia, nós devemos matar? Não, não precisa matar a formiguinha, não precisa matar os bichos. Não, os bichos, os animais, eles estão muitas vezes à nossa volta para ajudar a toda essa esfera da mãe natureza. Se nós não matamos nem uma formiguinha, como que a pessoa levanta a mão contra a esposa, contra a mulher? Não, de jeito nenhum. Saber entender. Se você não tem mais amor, se você não ama mais, chega e fala, mas não querer matar a mulher e arrumar outra. Não, nada disso. Isso está erradíssimo. Nós temos sim que trabalhar a nossa comunicação, o nosso diálogo e saber um entender ao outro, compreender. A compreensão tem que estar acima de tudo, caros irmãos e amigos. Agora, nesse mês de setembro, que é um mês maravilhoso da Mãe Natureza, de flores, você está andando por um caminho e de repente vê num jardim uma flor. Como é gostoso você pensar, nossa, eu vou dar uma flor, hoje eu vou levar uma flor para minha esposa, vou levar uma flor para minha filhinha, eu vou levar uma flor para tal pessoa. Como é gostoso, não é? Então, nós temos que ter pensamentos positivos e trazer daqui de dentro esse lado afetuoso que Deus passa para todos nós. Porque é esse lado do amor, o amor incondicional pregado por Cristo e todos os grandes filósofos e os grandes mestres como Martin Luther King, Gandhi e o grande Mandela, nós temos que, através do amor, passar também o amor a dois, além do amor incondicional a todas as pessoas. E saber amar, saber ser afetuoso, carinhoso. No dia a dia, à medida que a pessoa vai ao trabalho, muitas mulheres se queixam do assédio no trabalho. E eu vejo assim, o trabalho é importante para todos, tanto para o homem como para a mulher. E não tem essa do homem ficar assediando, sabe? É como se a mulher fosse um objeto, sabe? Um objeto sexual. Não, a mulher não pode ser encarada assim, não. Nós estamos aqui nesse mundo para viver e viver com equilíbrio, viver com essa questão do amor, mas sem essa do assédio sexual, do assédio à mulher. E aí a mulher se sente cada vez mais diminuída. Muitas mulheres chegam e me falam, Valquíria, eu não sou uma mulher tão bela, tão bonita, mas mesmo assim os homens no meu trabalho ficam assediando, eu acho que eles querem outra coisa. Não, nós temos que ter respeito, e o respeito é muito importante. O respeito na escola, o respeito nos estudos, em casa, no trabalho, sabe? Não é porque a pessoa está ali, você não está com a sua companheira, você vai, sabe? Não, nada disso, tem que ter respeito. No esporte, nós temos que ter o devido respeito, nós temos que ter o respeito na igreja, Muitas vezes a pessoa vai na igreja, em vez dela ficar orando, em vez de ficar ouvindo o sacerdote, o padre, e orando e rezando, fica lá prestando atenção, sabe, nos decotes femininos, né, nas roupas. Se a pessoa tem uma roupa que não é adequada, deixa para lá, é problema dela. É questão dela, não tem que nada se intrometer, entende? Nem as mulheres falando, fulana vai na igreja dessa forma. Não, nós vamos na igreja, caros irmãos e amigos, a pessoa vai na igreja
para estar cada vez mais em sintonia com Deus, para agradecer a Deus, para estar em comunhão com o plano espiritual e não para ficar em desfile de modas, em desfile de roupas, nada disso. E também esse abuso que os homens fazem em todos os momentos, na rua, sim. Hoje aqui no Brasil, isso a pessoa já percebe que está sendo molestada e ela já encara de frente. Eu sei de muitas mulheres que foram para a academia, aprenderam a lutar Kung Fu, Muay Thai, artes marciais, e quando de repente a pessoa vem, passa a mão nela, recebe um golpe. Eu acho isso muito bom, né? Eu acho que ela está se defendendo, não é? Está se defendendo, mas não é o caso das mulheres ficarem assim pensando, eu vou para a rua e vou lutar na rua. Não, nós não estamos aqui para lutar, nós estamos aqui para viver e agradecer a Deus pela vida, pela nossa saúde. Muitos se queixam, por exemplo, do abuso em locais médicos, né, em consultórios médicos. Isso não deve existir, caros irmãos, porque o profissional que está ali é um profissional que fez um juramento. E nesse juramento, tanto o médico, o psicólogo, o pedagogo na escola, né, o professor na escola, não tem que ter assédio, porque as pessoas, quando se formam, elas têm um juramento, né? E nesse juramento cumprir com respeito a todos, independente se é mulher, se é homem, se é criança, o respeito é igual para todos. Isso é muito importante. E nessa questão também da morte, quando as pessoas recebem uma notícia, a pessoa faleceu. E muitas vezes nessa questão do falecimento, em que muitos entram em depressão, essas perdas, né, não são assim, as pessoas não sabem trabalhar as perdas, né? Não só perda pelo namoro, a perda de um casal que se separou. Então, as pessoas vão entrando cada vez mais em angústia. E a angústia leva à depressão, não é? Então, quando nós falamos na questão de perdas, da morte, saber lidar com esses, eu diria assim, essa dor interior, essa dor que você tem dentro de si, que é uma perda, saber pensar e encontrar os porquês. Por que nós nos separamos? Por que nós enfrentamos tal problema? Por que dessa questão da saúde? Por que essa questão que pode levar à morte? Pode levar à morte de um companheiro, da companheira, mas saber trabalhar a emoção, saber trabalhar o afeto, porque é justamente esse afeto, essa emoção que vai levar a uma possível depressão. E a depressão é muito séria, caros irmãos e amigos. A depressão mata. Então, hoje, em momento de decisão, novo momento de decisão, eu sempre digo às pessoas, em nosso programa, nós damos, assim, dicas, nós damos alternativas, nós refletimos sobre várias questões e problemas. E você, percebendo essas questões, essas reflexões, comece a tomar decisões acertadas na sua vida. Procure não entrar em depressão, procure evitar angústia, procure trabalhar a sua ansiedade. E aí muitas mulheres me dizem assim,
Valquíria, na questão da sexualidade, eu não consigo sentir prazer, eu não consigo sentir orgasmo. E aí o marido acha que eu sou, sabe, uma pessoa com frigidez, pessoa frígida, uma pessoa fria. E não é assim, caros irmãos. Eu sempre digo aos casais, saber trabalhar a comunicação, o diálogo, fazer o diálogo do amor, conversar um com o outro sobre essas questões da sexualidade, de que forma você sente prazer, se eu toco, a questão do toque, a questão das mãos, quando vocês estão dançando, essa questão do carinho, a música, ela é envolvente. E quando as pessoas estão dançando e tem o toque de mãos, o toque de rosto, parece que aquele aproximar faz com que as pessoas realmente comecem a namorar. Parece que elas estão ali num momento muito afetivo. E isso faz bem a pessoa. E isso faz com que a pessoa se sinta melhor. A pessoa recebe carinho, afeto, e na hora da questão da sexualidade, em que vão fazer sexo, vão fazer amor, parece que a pessoa consegue descontrair, né? Ela se consegue, em vez de ficar assim muito tensa, nervosa, ela se descontrai, ela sente assim uma relação mais prazerosa, e um falar para o outro de que forma se sente melhor, sente prazer. Porque muitos dizem, Valquíria, eu sinto prazer, mas não consigo chegar ao ponto máximo que é o orgasmo. E é importante isso. Então eu sempre digo, conversem entre si. Na hora que estiverem conversando assim de uma forma carinhosa, gostosa, fala, olha, aquele dia você me tocou dessa forma, eu senti bem, eu gostei, senti prazer e acredito que eu senti orgasmo. Então saber um entender ao outro. Existem até técnicas, existem terapias com sexólogos, com médicos voltados à questão da sexologia, que eles explicam, eles orientam os casais, e isso é muito importante. Quando o casal está não está em sintonia, mas está assim em desacordo, é difícil sentir prazer. Até as mulheres falam, meu marido, ele é assim, eu sinto que ele sente o prazer e aí acaba o relacionamento. Parece que ele não pensa em mim, não é? A mulher fala assim, ele só quer saber dele, egoísta, só pensa nele, mas não quer saber de satisfazer a mulher também. Então, caros irmãos, amigos, essa questão do preconceito contra a mulher, achar que a mulher é isso e aquilo, não. Se você tem dúvidas, senta e conversa, senta e tenta esclarecer. Se você, por exemplo, na questão dessa violência, muitas vezes o homem é violento porque ele não sabe se expressar. Se ele souber trabalhar os seus lados assim mais agressivos, ou seja, a parte instintiva, ele vai aprender que não é através do álcool, não é através da bebida, não é através da droga que ele vai resolver, não, muito pelo contrário, através da droga, através da bebida, aí que ele se torna mais violento, porque parece que ele fica, sabe, assim, mais tenso, mais nervoso, e não tem paciência com a mulher, não tem paciência com os filhos, qualquer motivo de briga já pode espancar já espanca o filho. Muitas vezes, numa família,
um agride o outro através dos filhos. Às vezes bate no filho para agredir a mulher. Bate na filha ou bate nesse ou naquele. Às vezes quer bater na mulher, mas bate nos filhos. Então os filhos ficam com um saco de pancada, não é? Aí é pior, porque os filhos ficam com traumas, vão gerando traumas. Então a bebida e a droga, que aliás a bebida é uma droga, nós vamos ter programas aqui em Momento de Decisão, novo Momento de Decisão, falando especificamente de bebida e de droga, que aliás eu trabalhei muitos anos em psiquiatria, desde os anos 70, 80, 90, e trabalhei com muitos alcoólatras, muitos toxicômanos. E eu ficava muito triste quando um saía do hospital bem, com alta médica e bem recuperado, e depois de 4 meses, e depois de 1 mês ou 4 meses, voltava à reinternação. Ou seja, às vezes vinha uma notícia: Valquíria, lembra aquele rapaz que fazia parte do grupo de alcoólatras? Ele esteve na rua, na padaria, bebeu, foi atravessar a avenida, foi atravessar a praça e o carro veio, atropelou e morreu. Isso é muito triste, sabe? Ver pessoas que estão recuperadas, porque a bebida, ela é realmente a dependência química, leva a pessoa a situações muito trágicas, como é a questão da violência contra a mulher. Muitos agridem porque fazem uso de bebida, de droga, e aí a agressão se torna até pior. E fazem uso de armas, além de agressão verbal, passa a agressão física, e a agressão física, de repente, pega uma faca, pega um revólver e ali acabou-se a história, não é? Então, é muito triste e nós devemos aprender que nós estamos aqui, caros irmãos e amigos. Tudo isso é passageiro, tudo isso que nós temos aqui na sociedade é uma passagem. Então, nós devemos aprender a lidar com as nossas, todas as nossas ansiedades, as nossas angústias, os nossos anseios, os sonhos, e saber lidar com a nossa emoção. E nesse momento, pedir ajuda do plano espiritual, pedir ajuda sim do nosso grande amigo que é Deus, porque Deus está à nossa volta a todo momento e Deus vê tudo. Deus vê nos nossos momentos de angústia, de tristeza, o quanto precisamos de aconchego, de conforto, e Deus está sempre do nosso lado. Então, pedir sim o equilíbrio, o trabalho de mente, de energia, pedir a Deus esse equilíbrio, porque Ele nos dá essa força, Ele nos dá essa paz interior. Então, caros irmãos, vamos orar por essas pessoas que precisam de ajuda, dessa ajuda espiritual, que precisam de ajuda junto às famílias, junto aos filhos, e vamos saber respeitar o ser humano. Nossa passagem aqui, nesse plano, é uma passagem rápida, mas ela tem que ser prazerosa. Nós temos que passar pela vida, mas realmente vivendo, buscando a essência do ser, e não essa luta por ter, e nessa do ter a pessoa se perde. Ela leva ao egoísmo, leva à ambição, leva à destruição. Então vamos buscar o nosso eu interior, muito amor, o amor à vida, o amor às pessoas, o amor incondicional e respeitando a tudo e a todos.
O meu muito obrigada e que haja nas famílias, entre os casais, muito amor, muita paz, muita luz, que Deus ilumine a todos. Muito obrigada aos telespectadores, aos ouvintes e que Deus tenha em vocês e recebam de Deus muita paz, muito amor no coração. Muito obrigada e até o próximo programa, se Deus quiser. Taubatiano e pessoal da região aqui do Vale do Paraíba, conheça a empresa Bisorte, na Praça da Rodoviária Velha, com um atendimento diferenciado e tecnologia avançada. Uma empresa que se destaca devido ao relacionamento humanizado.